Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um conteúdo da série para casais e sobre casamento e casais. Gente, domingão, com muita satisfação que eu vou conversar sobre um tema muito importante para todas as pessoas, não só para casados e casais, mas para todos os seres humanos em si. O tema do conteúdo de hoje é expectativas, né? O que a gente espera das situações, o que a gente espera do outro, o que a gente espera de nós mesmos, né? E o tema desse conteúdo é: não espere nada do seu casamento. Na tentativa de não se frustrar, de não se decepcionar com o outro e com o casamento, muitas pessoas se dizem exatamente isso. Quer saber? Eu não vou esperar nada, porque se eu não esperar, o que vier é lucro. É melhor eu não esperar e me surpreender do que eu ficar tendo expectativa, esperando coisas dele ou dela, e aí eu me frustrar tanto, como eu já me frustrei muitas vezes. Gente, será que é possível realmente não esperar nada da outra pessoa? Vocês sabem que eu sou psicólogo, né, e já atendi muitos casais, muitos casados, muitas pessoas na minha vida ao longo de 15 anos, e eu cheguei a uma conclusão categórica. É humanamente impossível você não criar expectativas em relação ao outro, tá? A gente cria expectativa. Pode ser que em um nível de consciência menor, às vezes a gente se força a não ter expectativas, né? Ah, não vou esperar nada. Mas num nível de consciência um pouco menor, com um pouco menos de consciência, a gente acaba, sim, tendo expectativas em relação ao outro. E quando se trata de casamento, essas expectativas, elas geralmente existem. Quer você queira, quer você não queira. Então, assim, essa ideia de não criar expectativas é uma ilusão. Todos nós criamos expectativas, ok? Porque o que acontece é assim, muitas vezes nessa tentativa de não esperar nada do outro, a gente se torna um pouco mais apático em relação ao casamento. Exatamente. Vem uma dose cavalar de desesperança, por exemplo. Às vezes você perde a esperança de que o outro faça alguma coisa por você, ou de que o seu esposo seja mais carinhoso, ou de que ele seja mais colaborativo, ou que ele seja mais participativo na educação e na criação e no desenvolvimento dos filhos. E aí, quando você tenta e se esforça bastante para não ter expectativas, o que acaba acontecendo é que a gente fica bastante apático, bastante desesperançoso. E isso cria uma atmosfera dentro do casamento, uma atmosfera de escassez, uma atmosfera de tipo, eu não posso esperar nada porque não vai vir. Só que assim, né, como é o que eu estou dizendo para vocês, é muito difícil a gente não ter e não criar expectativas. Porque, por exemplo, de uma forma ou de outra, pode ser que você crie expectativas negativas em relação ao comportamento da sua esposa. Vamos supor, você chegou do trabalho e aí você tem a expectativa de que ela tivesse arrumado a casa no tempo que ela estava lá. E aí você chega, a hora que você abre a porta da sua casa ou do seu apartamento, você vê uma certa bagunça no ambiente, né? Isso já cria uma frustração, já cria uma visão negativa do outro por causa dessa decepção, né? Então, é inevitável que você crie expectativas, ou positivas ou negativas. Às vezes a gente espera que o outro cometa um erro, né? E muitas vezes a gente até induz ele a cometer esse erro. Uma coisa muito comum, uma expectativa comum entre as mulheres. Num churrasco ou numa situação social onde vai ter bebida, as mulheres geralmente têm uma expectativa de que o marido vá abusar um pouquinho da cerveja ou do álcool. Nisso, ela já fica com essa expectativa e prestando atenção em detalhes que provam para ela que aquela expectativa que ela está tendo, que ele está abusando talvez, né, de que ele venha a abusar do álcool, por exemplo, que aquilo aconteça. Então ela já fica com a atenção muito focada naquilo. E o contrário também acontece com o marido, né? Às vezes o marido também
Ele fica com a expectativa de que a esposa vai exagerar em alguma coisa, que a esposa exagere na comida, ou que a esposa exagere nas cobranças, né? Olha que maluco. Então, gente, a vida de casado, ela envolve expectativas. Não tem como você não criar expectativas positivas e negativas em relação ao seu parceiro, ao seu esposo e à sua esposa. É impossível. Aí você pode estar se perguntando assim, beleza, Rafael, então a gente tem um sério problema, porque eu tô cansado ou estou cansada de me frustrar em relação a isso, todo mundo tem a sua lista com vários itens, né, que a gente já é uma lista de decepções e frustrações que a gente tem em relação ao outro. São problemas recorrentes que todo casal tem. Então, todo marido já tem uma listinha na cabeça, uma listinha mental do que ele espera que a mulher, que a esposa erre e do que ele espera que ela acerte, que geralmente ela não acerta, né? E a esposa a mesma coisa. Mas aí você pode estar voltando à pergunta, né? Pô, se é inevitável ter expectativas, se isso faz parte do jogo, então o que eu faço para conseguir ter um casamento onde as minhas expectativas não prejudiquem a minha relação com meu esposo ou a minha relação com a minha esposa? Existe um conhecimento que você precisa ter, que é um conhecimento muito nobre, que é um conhecimento psicológico sobre o seu esposo e sobre a sua esposa. Você precisa conhecer algumas coisas, ter alguns conhecimentos psicológicos a respeito do outro, para que você tenha o que eu vou chamar agora de expectativas ajustadas, certo? Não é saudável para o casamento que você tenha expectativas desajustadas a respeito do outro, a respeito de você próprio, a respeito do próprio casamento. Então, esse conhecimento, quando você tem um conhecimento psicológico a respeito do seu marido, por exemplo, você sabe, vou falar de mim. Eu não sou o cara mais organizado da face da Terra, do planeta, eu não sou. Porém, eu me importo muito, mas realmente me importo que as coisas estejam bonitas. Eu prezo muito mais a estética do que a organização em si. Então, olha que legal. A Marcela, minha esposa, me conhecendo esse valor central meu, é um valor meu, é algo que eu valorizo, que é um conhecimento psicológico que ela precisa ter sobre mim. Porque senão as coisas ficam muito complexas. Ela vai criar expectativas desajustadas e vai se frustrar em relação a mim, né? Se ela esperar que o Rafael seja o cara mais organizado do planeta, ela vai ter uma vida se frustrando comigo, porque eu não sou um exemplo de organização, definitivamente. Mas eu amo que as coisas estejam bonitas. Se ela sabe disso, como é o caso, ela consegue me ajudar, né, a extrair o melhor de mim na relação. Então, por exemplo, uma coisa ela virar para mim e falar assim, ó, Rafael, você tá deixando uma bagunça em casa. Isso é uma crítica, tá? Ela tá fazendo um apontamento. Geralmente isso é verdade, gente. Eu deixo em casa, eu vou passando, vai ficando rastro, né? Eu largo camisa num canto, livro no outro canto, mochila no outro canto, computador no outro canto, fone no outro canto, mais roupa no outro canto, sapato no outro canto. Eu sou um cara bem bagunceiro. Quando a Marcela, ao invés de cobrar isso de mim, né, e se frustrar, ela pode virar e falar assim, nossa, nossa casa é tão gostosa, é tão bonita, eu queria te pedir para tentar manter ela mais organizada para que ela continue bonita. Essa fala da minha esposa comigo, ela gera uma sensibilização de outro nível em relação a mim. Ela consegue me sensibilizar a ser muito mais organizado porque ela está falando a minha linguagem. Ela está falando algo sobre estética, a beleza da nossa casa, né? Ela está falando algo que me importa, né? Que me tem muito valor, que eu dou muito valor para isso. Então, olha que bacana. Quando você conhece, por exemplo, o que o seu esposo valoriza, né? Em termos da casa, em termos da vida, né? Em termos do cotidiano,
Isso, algumas palavras-chave, né? Você consegue ajustar o seu discurso para cultivar o melhor dele e suprir as suas expectativas. Ó, uma pessoa que valoriza muito a harmonia, né? Que é o caso, voltando da minha esposa, da Marcela, ela tem um valor central nela de harmonia. Então isso faz com que ela não queira ter muita discussão de relação. E eu tenho uma expectativa de que quando a gente tem alguma coisa para conversar sobre o nosso cotidiano, sobre o casamento, para melhorar alguma coisa, eu tenho uma expectativa de que ela fale bastante. Essa expectativa que eu tenho em relação à minha esposa, quando eu desconsidero que a Marcela ela tem um valor central dentro dela de harmonia, é uma expectativa ingênua minha. Porque a minha esposa, ela não é da guerra, ela não é do enfrentamento, ela não é de ficar conversando do mesmo assunto, ela não é de discutir, ela é da paz. Então, olha, quando você tem um conhecimento sobre o seu esposo, sobre a sua esposa, você começa a ajustar o que você pode esperar sobre ele. Não só características da pessoa, mas também do comportamento dela. Olha que bacana. E aí você consegue ter um nível de expectativas ajustadas em relação ao outro. Porque senão, gente, o que acontece? Das duas, uma. Ou você entra em desamparo e você fala assim, eu não quero esperar mais nada dele, e aí seu casamento fica totalmente desesperançoso, né? Imerso num poço, num monte de desesperança, porque você não tem expectativa mais de que melhore. Isso é bem ruim, né? Bem danoso para a relação. Ou então você tem as expectativas ingênuas de que o outro te ofereça algo que é muito difícil às vezes para ele, ainda mais quando você tem dificuldade em cultivar o melhor do outro, e aí você se frustra muito. Então olha que são duas opções muito ruins. Ou você espera ingenuamente um monte de coisa do outro, do casamento e até de você próprio, e aí você se frustra muito, tá? E isso é bem ruim. Ou você tenta não esperar nada, que também é ruim. Então essas duas opções, elas não entram em jogo. Casamento sem divórcio, ele tem expectativas, sim, mas tem as expectativas ajustadas e não expectativas ingênuas em relação ao outro, em relação até a si próprio. Porque imagine só, às vezes a gente fica pedindo para o outro, esperando que o outro ajude mais, né? Nossa, seria tão bom se o meu marido cooperasse mais, se ele ajudasse mais em casa. E aí você fica com essa expectativa e se frustra muito com isso. Será que você pode cultivar isso nele de uma forma um pouco mais inteligente, com um pouco mais de habilidade, tentando sensibilizar ele de um jeito diferente? Eu tenho certeza que dá para fazer isso. Se você conseguir entender como sensibilizar o outro, você consegue ter expectativas super ajustadas disso e não se frustrar tanto. Você pode, algo que é bem, assim, que vale muito a pena tentar, é você criar expectativas ajustadas, menores, e fazer junto com a pessoa. Você se propor a fazer junto com a pessoa. Porque aí você vai mostrando quanto aquilo pode ser de boa, pode ser tranquilo. É melhor do que cobrar. Cobrança só gera desgaste. Beleza? Gente, tem um tipo de expectativa que é muito perigosa, assim, que coloca qualquer casamento em risco, que é a expectativa que ela é baseada no seguinte pensamento: eu tenho o direito de ser feliz. Quando uma das pessoas que compõem o casal, né, ela pensa muito nisso, ela está muito focada em ser feliz, que é uma expectativa dela, né? E você pode falar assim, Rafael, mas tem algum problema a pessoa querer ter a expectativa e querer ser feliz no casamento? Tem muito problema. Inclusive, eu vou te dizer que tem um problemaço aí. Porque a maioria dos casais que efetivamente se divorciam, um deles, geralmente o que pede o divórcio, um deles tinha
a expectativa muito marcante de ser feliz, de ter o direito de ser feliz. E casamento, gente, você pode ter essa expectativa, mas ela merece um ajuste. Porque casamento não é eu ser feliz no casamento. Não, é a felicidade a dois. É como eu vou cultivar um casamento, uma relação, onde nós sejamos mais felizes. Você não pode focar na sua felicidade só. Você tem que focar na felicidade a dois. Na felicidade do casal, na felicidade da família. Ah, você pode estar falando, Rafael, que lindo! Então seria muito bom, assim, né? Se eu conseguisse. Você está sugerindo para que eu me anule, né? Que eu esqueça a minha felicidade e pense na felicidade a dois, é isso? Exatamente isso. A sua felicidade, a partir do momento que você é casado, não existe mais a sua felicidade. Existe felicidade a dois. Não tem outra alternativa. Não tem, simplesmente. Gente, imagine que a vida de casado é um barco, tá? E a vida de solteiro é outro barco, beleza? O que é o barco da vida de solteiro? Por exemplo, flertar com um monte de gente, tá no Tinder, tá no Happn, tá não ter horário para fazer as coisas, não dever satisfação a ninguém, não ter compromisso com uma pessoa. A vida de solteiro tem isso. E você pode estar com o pé nesse barco. Tudo bem, desde que você não seja casado. Porque se você é casado, você não pode fazer essas coisas. É simples. São coisas que, se você ficar com um pé em cada barquinho, em cada canoa, vai abrir. Cada uma vai para um lado. E a mesma coisa a felicidade, né? O conceito de felicidade num casamento, ele precisa ser felicidade a dois. Porque senão você está com um pé no barquinho da vida de solteiro. Você pensar na sua felicidade, né? É não estar compromissado com o seu casamento. Desculpa. Eu não sei se você está gostando de ouvir isso, mas eu tô amando falar isso. Por quê? Porque eu salvei muitos casamentos com essa ideia. Eu vi muitos casamentos que estavam à beira do colapso, numa crise à beira do divórcio, e trabalhando pura e simplesmente felicidade a dois, eu consegui salvar vários casamentos. Então eu tenho convicção do que eu tô falando. É muito importante que você tenha a expectativa de ser feliz com o outro. Que você não foque na sua individualidade. Olha uma outra expectativa que também acaba sendo bastante danosa e coloca os casamentos em risco, gente. É a expectativa de que o outro mude. Às vezes você tá lá, eu gosto muito de uma história, vou contar essa história, porque ela é bem emblemática do que eu quero dizer, da ideia que eu quero passar para vocês. Imagine que você mora num sítio e você sempre quis ter uma galinha, tá? Você fala assim, nossa, o dia que eu puder ter umas galinhas aqui, meu pai, eu vou ter ovo todo dia. E aí eu vou poder comer ovo direto. Eu amo ovo, ovo é super nutritivo. Vai ser demais. E galinha não dá muito trabalho. E aí o que acontece? Você fica com essa expectativa, com esse sonho, né, de ter uma galinha. Só que aí você ganha do seu melhor amigo uma vaquinha. Exatamente. Você queria muito uma galinha, mas você ganhou uma vaquinha. E aí, todo dia você vê aquele trambolho daquela vaca, você fala assim, meu Deus, gente do céu, que bicho grande. Nossa, eu não queria, mas o Zé é foda, o Zé me deu uma vaca, eu queria uma galinha, cara. Puta, agora eu tenho que dar maior trabalho esse bicho. E aí, todo dia, você olha pra sua bendita, lá no seu sítio, pra sua vaquinha, e você lamenta porque ela não é uma galinha. Você vai levar uma vida decepcionante. Você não vai conseguir enxergar o valor daquele animal que está lá no seu sítio. Você não vai conseguir. Até que um belo dia você pode ter um insight, você tem um clique. Você fala assim, putz, eu tenho uma vaquinha, peraí, o que dá para fazer com isso? Bom, a vaquinha, se eu cuidar bem dela, ela pode me dar leite.
E aí com leite eu posso fazer bolo, eu posso fazer manteiga, eu posso fazer queijo, eu posso fazer nata, eu posso fazer sei lá o quê, creme de leite, eu posso fazer sei lá um monte de coisa. Você começa a vislumbrar outras possibilidades quando você ajusta o seu nível de expectativa. É muito importante. Gente, expectativas no casamento, elas são inevitáveis, porém precisam ser ajustadas. Porque senão você fica esperando, tendo a expectativa, e isso acontece muito, a gente olha na grama do vizinho, né? E fala assim, nossa, o marido dela, nossa, ele sim, ele ajuda em casa, ele é carinhoso, ele ajuda os meninos a fazer tarefa. Ele ajuda ela num monte de coisa. Ele cozinha aos finais de semana. Quando você usa outros casais como parâmetro, isso é comum, a gente acaba eventualmente fazendo isso. Só que quando você faz isso, você cria um mecanismo de frustração que é ou você vai se frustrar com o seu exemplar em casa, ou você vai daqui a pouco tá no desamparo, na desesperança, fala assim, eu não espero mais nada dele ou dela, né? Então é muito complicado você olhar para a pessoa que você casou e não ter orgulho dela. É muito perigoso, você precisa amar essa pessoa. Rafael, preciso amar, é óbvio que você precisa amar essa pessoa, nos defeitos dela e nas qualidades dela. Eu conversei uns 2 vídeos para trás aí, tá no meu feed, sobre as características dos seres humanos, né? Que a mesma característica, ela pode ser vista, ela tem 2 lados. A mesma moeda, ela tem 2 lados. Às vezes eu enxergo uma característica da minha esposa como algo super ruim, mas se eu contextualizar aquela característica que é alvo de críticas, e muitas vezes eu fico esperando que ela mude, e eu paro de ter essa expectativa ingênua de que algo que é tão essencial na minha esposa, que ela mude algo tão essencial. É tipo assim, a Marcela, a minha esposa, ela é super quietinha, ela é super na dela, né? Ela é bem uma mulher muito discreta. E se eu olhasse para minha esposa esperando que ela fosse mega extrovertida, é uma expectativa ingênua. É eu querer algo da pessoa que eu casei que ela não pode me oferecer de forma espontânea, de forma simples. Para ela vai ser um esforço ela ser super mega ultra extrovertida. Entende? Porque ela é mais na dela, ela é mais reservada. Se eu esperar o contrário dela, eu vou me frustrar muito. Então toma cuidado, gente. Que pensa no mecanismo que destrói casamento muito mais do que dinheiro e do que traição. É esse grupo de pensamentos que a gente tem chamado expectativas. O que a gente espera do outro, da relação e do próprio casamento. Gente, eu não conversei aqui com vocês. Tá todo mundo me ouvindo bem aí, Caião? Como é que estão as coisas aqui? Deixa eu dar uma olhada. Eu sempre chego falando um monte. Nathalie, você por aqui. Você vai me deixar falando de... Você tá me ouvindo falar de casamento, hein, mulher? Um beijão pra você, pro Cadu. Eita, coisa boa. Gente, é muito louco esse negócio, né? Tô vendo, acabei de ver aqui uma pessoa casada. A gente tem no nosso casamento uma coisa tão... Pode ser o céu ou o inferno, nosso casamento. E agora eu vou te dizer, quanto mais você espera que o outro mude, mais próximo ao inferno você tá. É muito ruim você ter uma vida onde você tá sempre esperando que o outro mude algo, né? É muito complexo. Isso gera um desânimo, uma gastura, sabe? Vocês sabem do que eu tô falando. Quem é casado e geralmente a gente acaba criando expectativas de que o outro mude, né? E isso quando não acontece, de você querer que ele mude de volta pro que ele era um tempo antes, né? Que às vezes a gente tá com a pessoa, fala assim, nossa,
mas a minha esposa mudou. Faz 3 anos, ela mudou totalmente. Eu casei com uma e hoje eu tô com outra. Ela mudou. Sim, as pessoas mudam, tá? Contra a sua vontade, contra a minha vontade, nós estamos em constante mudança, principalmente pelo fato e pelo simples fato de a gente estar envelhecendo, cara. Então, conforme a gente vai envelhecendo, as coisas vão mudando, entendeu? A gente fica com mais mania, a gente fica mais crica com algumas coisas, a gente fica mais genioso, né? Então, tome muito cuidado, porque assim, eu tenho visto cada vez mais pessoas que você fala assim, cara, como, meu, divorciaram depois de tantos anos de casados, sabe? Se divorciaram. Mas por quê? Onde foi que onde aconteceu, onde eles se perderam, onde o casamento se perdeu, né? Cuidado com essa questão que eu falei agora há pouco sobre o direito de ser feliz, tá? Porque isso realmente, quando você foca muito no seu direito de ser feliz, você acaba esquecendo da felicidade a dois, que é a base, o alicerce de uma família, de um casal forte, de um casal abundante, de um casal próspero, de um casamento que perdura ao longo do tempo, né? É a felicidade a dois. Então, se é importante para sua esposa, é importante para você. Se é importante para o seu esposo, é importante para você, é importante para o casal. Então, assim, cuidado, porque muita gente se divorcia por causa disso. Agora, outra coisa que acaba sendo o motivo da discórdia entre o casal são as expectativas. Você esperar tanto que o outro mude, sabe? Gente, e aí o antídoto para isso não é só a questão de ter expectativas ajustadas, sabe? Mas também de aceitação, de você ter aceitação e orgulho. Sabe, esse é um exercício muito importante. Os casamentos que mais duram, eles têm muito isso. Eles estão. Isso é algo a ser cultivado e algo que é cultivado no dia a dia. Geralmente a pessoa aceita o outro, né, nos seus nuances, tanto positivos quanto negativos. Tem um nível de aceitação muito maior, tá? E tem um nível de cultivar o melhor no outro sem tanta cobrança. Gente, porque senão acaba em divórcio. Hoje tá muito fácil você pegar e destruir, assim, ó, acabar com uma família. Tipo, chega, vamos cada um para um canto, a gente não dá certo mais. Como assim? Como assim? Tem casais que com 6 meses de casamento já divorcia. Putz, cara. Se o primeiro casamento, a pessoa já com, vamos supor, com 25 anos, já divorciou, putz, cara, o prognóstico não é bom. Porque, e as outras relações, né? E as próximas relações amorosas que essa pessoa vier a ter? Ela já vem contaminada de um fator de desistência, sabe? Por isso que é tão importante essa questão da aceitação, sabe? De amar o outro, de ter orgulho de estar com o outro, de olhar e falar assim todo dia. Hoje em dia a gente pensa muito nessa questão da gratidão, né? Ai, não sei o que, gratidão, gratidão, gratidão. Pô, não fala gratidão da boca para fora. Olha pro seu esposo, olha pra sua esposa e agradece, dá valor para ele, dá valor para ela. Você quer um exercício muito duro que eu vou te propor agora? Imagine que o seu companheiro ou a sua companheira acabou de receber um diagnóstico de câncer terminal. Ela está em metástase. Exato. É cruel pensar isso, mas eu te garanto que vale a pena. Imagine que você recebeu a notícia que o seu marido ou a sua esposa está com câncer e tem mais 1 mês de vida. 1 mês de vida. Então, durante 1 mês, você vai precisar considerar isso. Que tipo, cara, eu tenho só mais 1 mês com a pessoa. Você vai começar a perceber
como que a gente tá falando de expectativas, né? Como que vai automaticamente, instantaneamente, você vai começar a fazer um ajuste de expectativas porque você tá à beira de perder a outra pessoa. Olha que maluco. Então é um exercício cruel, né, de perda simulada, né, onde você vai contar que, tipo, putz, e se o meu marido tivesse realmente com uma doença terminal e tivesse mais um mês de vida só? Será que eu cobraria tanto? Será que eu esperaria tanto que ele mudasse em tantas coisas? Ou eu aproveitaria melhor? Ou eu valorizaria mais a presença dele? É muito importante esse exercício de aceitação, gente. Sem esse exercício, cultivar o melhor do outro acaba sendo uma tarefa praticamente impossível. A gente fica com tanta expectativa ingênua em cima do outro, esperando tanta mudança, e às vezes a gente fica também em relação a nós mesmos, e a gente sente até raiva, fala, nossa, eu sou muito burro, cara. Por que eu fico, ainda espero que o outro faça isso? Nossa, eu não aprendo, cara, eu sou muito burro mesmo. Quem nunca se falou isso, né? Diante de uma decepção que a esposa ou o esposo proporcionou, né? Você não fala assim, nossa, eu sou muito tonto mesmo de ficar esperando que ela faça isso. Ela nunca faz isso, né? Então, assim, é um exercício, sai dessa linha das expectativas ingênuas, de ficar querendo que o outro mude. Entra numa abordagem de aceitação, de valorização, de reconhecimento, de uma gratidão emocional, não racional. Do tipo, eu sou grata porque estamos aqui juntos. Não, uma coisa do tipo, putz, eu realmente sou grato, né? Eu realmente sou grato porque outro dia eu tava viajando e a Marcela me fez um agradecimento que eu vi que foi tão sincero. A hora que a gente entrou na cidade que a gente mora, em Franca, e eu vim dirigindo, né, da outra cidade e tal, a Marcela virou e falou assim, obrigado por trazer a gente com segurança e a gente ter feito uma boa viagem. Eu te amo. Aquilo foi um exercício de gratidão. Sabe? Uma coisa tão simples. Às vezes você fala assim, pô, o outro não reconhece, né? E realmente a gente deixa passar tantas coisas que a gente poderia reconhecer e falar assim, putz, cara, olha que bom, a gente chegou com segurança, a gente fez uma ótima viagem, né? Putz, que bom, cara. E agradecer de coração mesmo. Agradecer a existência da outra pessoa, agradecer pequenas atitudes, sabe? Então é um exercício de aceitação, um exercício de valorização. A gente precisa, para ter um casamento sem divórcio, a gente precisa ajustar a nossa expectativa, ser mais grato, ter mais aceitação em relação ao outro, parar de esperar que o outro mude, que o outro seja melhor. Sabe aquela coisa do tipo, sempre dá para melhorar? Para! Se melhorar, estraga. Tenta pensar um pouco assim. Cara, tá tudo bem. Não é tipo, dá sempre pra melhorar. Putz, isso é cultivar uma expectativa de sempre esperar uma mudança no outro. Isso acaba com o casamento. Isso acaba com o relacionamento. Olha pro que você tem em casa e dê valor. Essa é a ideia central. Beleza? Gente, domingão. Eu tinha me proposto, até conversei com a Marcela hoje, falei, não, vou fazer um conteúdo um pouquinho mais enxuto hoje. E eu vou encerrando por aqui. Espero que tenha sido muito bom para vocês esse bate-papo. Esses conteúdos vêm fazendo parte de um novo trabalho que eu estou desenvolvendo, né? Muita gente me conhece pela ProLudens, pela escola de inteligência emocional. Outros me conhecem como psicólogo clínico mesmo, né? E eu já falei, eu estou numa transição, começando um trabalho. Eu consegui definir qual o meu papel na internet é trabalhar para casais, trabalhar para famílias, trabalhar para ajudar que a instituição família fique mais forte. Então, eu não vou medir esforços. Sempre que possível, vocês vão me ver falando de casamento, vocês vão me ver falando de fatores psicológicos que são importantíssimos, né, para manter um casamento forte, manter um casal
mais fortalecido, que brigue menos, que tenha mais felicidade a dois. E aí eu vou frisar o quanto é importante a gente conhecer o outro para saber o que esperar do outro e como cultivar melhores expectativas em relação ao outro. Beleza? Gente, um ótimo descanso para todos. A gente se vê em muito breve. Tá joia?